Então, eu imagino que se perder 100 mil pontos, vão começar. Se agora já tem oportunidade, imagina daqui a 1 ou 2 semanas se isso se confirmar. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta. E o que não nos falta nos últimos dias são emoções, né? Semana passada tivemos a emoção de cair fora da Copa, essa semana a gente só ficou acompanhando os hermanos, os franceses, e agora só aguardamos a final no domingo. Mas o ambiente político não poderia ser diferente, estamos com muita coisa acontecendo ainda, acontecendo tanto no ambiente, na expectativa do novo governo, como no Congresso, onde estão tramitando justamente esses pedidos. E o principal elemento dessa semana, foi um elemento extremamente negativo, foi a mudança da lei das estatais. Na calada da noite, o nosso Congresso olhou para aquele negócio, talvez de uma forma casuísta, não sei ainda, acho que não, mas para aprovar determinadas conveniências de nomeações, aprovaram uma das maiores conquistas do Estado brasileiro. Não é nem uma conquista de governo, é uma conquista de Estado. Porque o que acontece? Vínhamos de um período muito problemático nas estatais. Vocês vão lembrar do Petrolão, né? Acho que não dá para esquecer disso. A lei das estatais veio justamente como antídoto para todo o problema e toda a roubalheira que aconteceu nas principais estatais, especialmente da Petrobras. Foi um marco, foi realmente uma conquista porque profissionalizou, trouxe governança, trouxe blindagem para nomeações, afastou todos os políticos, ou uma boa parte dos políticos da gestão das estatais. Tanto é que hoje o que a gente vê são gestões muito profissionalizadas e, principalmente, as estatais dando lucro. Pois bem, essa mudança, e a principal mudança, o elemento foi a retirada da quarentena de 36 meses para quem se envolveu com partidos políticos, com campanhas políticas, ou seja, quem tiver envolvido na política, 36 meses de quarentena. Baixar para 30 dias. Na prática, o que significa isso? 700 vagas imediatas disponíveis para toda a turma. Como precisa de nomeação para um monte de coisa, o cheiro começa a ficar bastante ruim. O mercado viu isso muito mal, repercutiu muito mal, mas existe a esperança porque bateu lá no Senado e os senadores olharam para esse negócio e disseram, olha, não é bem assim. Nós vamos ter que rever isso aqui, talvez não dê para passar desse jeito. Da mesma forma, quando a gente olha para a PEC da transição, que está agora no Congresso, foi aprovada no Senado, agora está no Congresso, em contraponto com a votação lá do STF em relação ao orçamento secreto, ou seja, um monte de coisa acontecendo junto, é um monte de acordos acontecendo junto, travou lá dentro do Congresso e agora corre o risco de também ainda não passar nessa legislatura. E na próxima, todos sabemos que a formação está um pouquinho diferente, um pouquinho mais de centro-direita, e aí se agora já está um pouco difícil, talvez fique um pouquinho mais difícil no próximo mandato. Enfim, e ainda algumas afirmações do tipo, vamos colocar os bancos estatais como protagonistas de crédito, fala-se novamente em nacionalização de preços de combustíveis, fala-se novamente em construção de refinarias no Brasil, não aprenderam com Abreu e Lima e o próprio investimento furado em Pasadena. Enfim, as notícias nesse âmbito não foram nada boas, e refletiram-se novamente nos preços, como vocês já podem verificar aqui. Eu havia comentado que, graficamente falando, quando a gente olha para o gráfico, a gente visualizava a perda de suporte importante e, por consequência, um pivô de baixa que projetava os preços até os 103 mil pontos. Para quem assistiu o vídeo da semana passada, vai lembrar justamente do patamar projetado dos 103 mil pontos. Essa semana chegou a beliscar aqui nos 101 no intraday, principalmente após a possibilidade da mudança da lei das estatais. Aqui foi o principal elemento negativo da semana. Como ainda existe um pouco de esperança no ar, os preços acabaram recuperando-se, mas ainda permanecemos num ambiente bastante cinzento e, quando olhamos para o gráfico,
A próxima linha de suporte é nos 101 mil pontos. Agora vejam só, se ela for perdida, não existe nenhum elemento que evite a queda até os 96. Inclusive, se puxarmos uma linha simétrica aqui para vocês, olha só o que acontece. Deem uma olhada no espelhamento aqui do nosso gráfico e a gente vai entender que os 96 mil pontos não estão tão longe e não tão distantes e muito menos remotos, não é? Quando eu coloco o gráfico semanal, deixa eu dar uma olhadinha aqui no comportamento, principalmente da média do semanal, lembrem que eu comentava na semana anterior do cruzamento das médias. Pois nessa semana a média de 9 cruzou as duas numa sentada só. Então a média de 9 agora realmente embicou para baixo e isso sempre é um antecessor ainda de continuidade de movimento descendente. Então, será que segura ou não segura os 100 mil pontos? Escreve aqui para mim o que você acha, se os 100 mil pontos pode ser um suporte importante ou se tende a ser perdido, quem sabe os 96 mil pontos são logo ali. Então, bota aqui no comentário que eu queria entender aí a sua visão em relação a isso. Vamos voltar aqui para o gráfico diário e já coloco aqui o que está acontecendo com o nosso dólar. Não muito diferente, né? Mais uma semana aqui enquadrado naquele retângulo, né? Enquanto nós não tivermos um grande movimento de rompimento para qualquer um dos dois extremos, não teremos um grande movimento fora desse intervalo, né? E essa semana continuou volatilizando menos, as médias estão todas muito próximas. Quando as médias se aproximaram, estão praticamente acavaladas, assim, como vocês podem ver, muito próximas, aqui entre 5,31 e 5,33. A de 9, a de 21 e a de 55. E todas elas lateralizadas, indicando ainda a possível continuidade desse movimento lateral na próxima semana. E o DI, que tinha no movimento aquele da queda da lei das estatais, olha só onde é que ele já tinha ido novamente. Repare o seguinte, olha o impacto dessas medidas ou dessas ameaças de medidas na taxa de juros. Aqui é que a coisa fica um pouquinho mais nefasta para o contexto todo. A partir do momento que se ventilou a possibilidade de não passar no Senado, as coisas voltaram a se acalmar, voltamos aqui abaixo dos 14%. É alto ainda? É alto. Projeta que vamos continuar um bom tempo com taxa de juros mais altas no Brasil? Projeta. É ruim? É ruim. Mas por enquanto é o que temos. Então, temos que trabalhar com as informações disponíveis. E eu trago para vocês novamente, tinham me pedido na semana passada, a questão do fluxo estrangeiro. E aqui tem uma informação bem interessante, que olha só, o dinheiro continuou entrando no Brasil. Lembra que em novembro a gente teve praticamente neutralidade, aqui ficou muito próximo do 0 a 0. O mês de dezembro está sendo o mês de entrada, estamos aí com quase 6 bilhões, já acumulado no ano 109 bilhões de capital. Aqui a entrada diária, então praticamente entrando dinheiro quase toda a semana passada, início dessa semana aqui também. E especialmente esse dado aqui que me chama a atenção, porque você pode dizer assim, o gringo está entrando na renda fixa, que está muito gorda. Não, ele continua botando dinheiro na bolsa também. Olha a participação aqui, ó. 53 em julho, 53, 52, aumentou para 55, 56 e agora, mês passado, 58 e esse mês 57,9, praticamente estável, sendo o maior player do mercado. Então, o gringo está botando na renda fixa? Tá, mas continua colocando dinheiro na bolsa. Então, quem está dando liquidez nesse momento para a Bolsa Brasileira é o capital estrangeiro. Ou seja, ainda com o benefício da dúvida positivo, né, apostando, conforme eu tinha comentado com vocês, não sei se foi no vídeo passado ou vídeos anteriores, né, o Lula ainda goza de uma boa imagem externa, né, então essa imagem, na minha visão, deveria ser aproveitada pelo novo governo. Então, goza de uma boa imagem. Lula efetivamente, quando foi ele o presidente, ele não fez um mau governo, ele fez um bom governo. Quem fez um péssimo governo foi sua sucessora, que foi a Dilma. Então, a minha esperança é que ele relembre os acertos do seu primeiro mandato, que é isso que ficou de imagem no exterior.
está se refletindo aqui, como vocês podem ver nos gráficos. E dando uma rápida passada no que está acontecendo no cenário externo, nós temos aqui essa sexta-feira aqui com o índice do medo dando uma estressadinha, discursos do presidente do Banco Central americano ontem ainda afirmando que o ciclo de queda de juros, que estava todo mundo apostando que ia agora dar uma parada, talvez não dê uma parada, refletiu-se diretamente aqui no preço dos ativos. Olha o que acontece nos últimos 3 dias de S&P, que estava ameaçando um pivô de alta, agora já monta um pivô de baixa. Nasdaq não foi diferente, ainda tentando suportar-se aqui nesse suporte, mas a exemplo de S&P deve perder esse suporte, então podemos ainda ter uma pressão vendedora no mercado americano, e não diferentemente acontecer a mesma coisa na Europa, né, com os mesmos discursos um pouco mais duros em relação à questão da taxa de juros, ainda relativo ao combate inflacionário. Então, estressando um pouco as coisas lá fora, nós temos que observar o que vai acontecer aqui dentro também. A tendência é, na minha visão, que ainda na bolsa especialmente poderemos enfrentar um pouquinho mais de pressão vendedora. Mas um atenuante é que os preços já estão bastante atraentes. Imagine se cair um pouco mais. Hoje à tarde, na nossa mentoria, eu e o Júlio já avaliávamos alguns valuations de algumas boas companhias do Brasil, e tem companhia com valuation muito apetitoso, muito apetitoso. Então, eu imagino que se perder 100 mil pontos, vão começar, se agora já tem oportunidade, imagina daqui a 1 ou 2 semanas se isso se confirmar. Então vamos ficar bastante atentos e, ao mesmo tempo, para quem gosta de volatilidade ou busca talvez alguns elementos de proteção nas suas carteiras, eu lembro que a gente tem produzido bastante material lá na nossa área VIP do site da Focalize, colocando algumas estruturas. Tem estruturas específicas de ativos, tem estruturas específicas de composto de ativos, tem de moedas, tem de bolsa estrangeira, ou seja, nós temos elementos e possibilidades de proteger de todas as formas. Então, se você precisar de ajuda, pode contar com todo mundo aqui da nossa equipe, a gente está à disposição de vocês. Pessoal, espero que tenham gostado, não deixem de assinar nosso canal de Telegram, o sininho aqui do YouTube para que você seja notificado das novidades, e tenham um ótimo final de semana, que tenham uma ótima final de Copa do Mundo para assistir domingo, e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!